Oi, turma, do livro Felicidade, Onde Estará? Jesualdo Costa. A mensagem de hoje é o autodescobrimento. Conta-se que o grande sábio chinês, o filósofo Lao Tse, que viveu aproximadamente no século VI a.C., depois de ter meditado muito a respeito da essência da vida, resolveu partir longe da guerra, pois sua cidade estava sitiada. Arrumou seus poucos pertences e, quando se encontrava à porta da cidade, foi abordado por um guarda que vigiava para que ninguém partisse. Ao ser reconhecido como grande sábio que era, foi questionado pelo guardião: "Para onde está indo, tão importante sábio?" "Para longe da guerra", respondeu Lao Tse. "Não pode fugir, porém, se dividir comigo o que aprendeu em tantos anos de meditação, eu o deixarei partir." Ali mesmo, rapidamente, Lao Tse escreveu um pequeno opúsculo, que já foi copiado e recopiado em diversos idiomas, cujo título é Tao Te Ching, o livro do caminho perfeito. Creio que todos nós que buscamos evolução espiritual e anelamos certo grau de felicidade, deveríamos refletir bastante na essência de suas palavras, principalmente em uma das páginas da obra citada que transcreverei aqui. Aquele que conhece os outros é sábio. Aquele que conhece a si mesmo é iluminado. Aquele que vence os outros é forte. Aquele que vence a si mesmo é poderoso. Aquele que conhece a alegria é rico. Aquele que conserva o seu caminho tem vontade. Seja humilde e permanecerás íntegro. Curva-te e permanecerás ereto. Esvazia-te e permanecerás repleto. Gasta-te e permanecerás novo. O sábio não se exibe e por isso brilha. Ele não se faz notar e é por isso que é notado. Ele não se elogia e por isso tem méritos. O sábio nunca está competindo com ninguém e por não estar competindo com ninguém, ninguém no mundo pode competir com ele. Já comentei a Lures que os instintos são necessários para a nossa subsistência. Sem eles não seríamos seres humanos completos. Contudo, os instintos são como potros selvagens que precisam ser domados, porquanto potros selvagens podem nos machucar, enquanto os adestrados podem nos ser muito úteis. O homem só é infeliz quando faz de si mesmo um campo de batalha para os instintos que, deturpados, brigam entre si, trazendo-nos desequilíbrios emocionais. Instintos deturpados, portanto, transformam-se em desvios de caráter ou transtornos psicológicos que nos trazem desequilíbrio e, consequentemente, infelicidade. Por isso, torna-se imprescindível que sublimemos nossos instintos para que eles se transformem em virtudes, que, em decorrência, nos trarão felicidade. A seguir, querido leitor, apresentaremos um pequeno quadro no qual mostraremos os instintos naturais, os defeitos que eles se transformam quando deturbados e as virtudes quando sublimados. Então, a gente tem um instinto de amor próprio. Quando deturba, vira orgulho. Quando sublime, ele vira humildade. Nós temos o instinto de preservação. Quando deturba, vira avareza. Quando sublima, vira caridade. Nós temos o instinto de segurança. Quando deturbados, vira inveja. Quando sublimados, aspiração. Nós temos um instinto de defesa. Quando deturbados, é ira. Quando sublimados, paciência, que é a paz interior. Nós temos o instinto de diligência. Quando deturbado, vira preguiça. Quando sublimado, vira trabalho. Nós temos o instinto de conservação. Quando deturbados, é gula. Quando sublimado, temperança. Nós temos o instinto de sexo. Quando deturbados, é luxúria. Quando sublimados, castidade, sexo sublimado. Percebemos, então, que os instintos naturais deturbados transformam-se nos conhecidos pecados capitais e sublimados nas conhecidas virtudes teológicas. Lao Tse sugere no início de sua memorável obra que quem conhece a si mesmo é iluminado, e para que nos autoconheçamos, é imperioso que cultivemos o hábito da autorreflexão, refletir sobre nossos atos do dia a dia, o vigiar que Jesus tanto ensinou.
Refletir sobre nossos atos é a fórmula ideal para realizarmos a tão decantada reforma íntima. Agostinho, santo da Igreja Católica, espírito que participou da equipe do Espírito da Verdade na codificação do Espiritismo, deixou-nos um grande ensinamento sobre autorreflexão ao descrever sua própria experiência. Quando estava encarnado, já comentei algo a respeito no livro Conversando sobre a Vida. Ao responder a Kardec, na pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, esse espírito venerando assim se expressa: fazei como eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Complementa o venerável irmão que foi assim que ele fez para se autoconhecer e ver o que nele necessitava de reforma. Ele nos esclarece que é importante que façamos esse exercício diário para nos aperfeiçoarmos, mantendo a consciência tranquila e em paz. Agostinho ainda nos adverte que tomemos cuidado para que no ato da reflexão, o amor próprio transformado em orgulho não entre em cena para justificar nossos atos errados. Os nossos defeitos que nos manipulam o tempo todo, nesse momento aparecem de forma velada para justificar nossos atos. Por exemplo, o orgulhoso se considera cheio de compaixão. O avaro se acha tão somente econômico. O ego inflado considera que seu ato foi justo, pois o seu semelhante é o errado. É importante que usemos de empatia nesse momento de reflexão e nos coloquemos no lugar do outro. Se o que eu fiz é condenável no outro, se eu condenaria em outra pessoa, é também condenável em mim mesmo. Ao escutar nossos sentimentos, analisar nossos instintos básicos, é, portanto, a melhor maneira de resolvermos os problemas internos que são as causas de nossas mazelas e sofrimentos. Na medida em que resolvemos essas questões internas, vamos nos melhorando como criaturas humanas, vamos crescendo espiritualmente e, em decorrência, seremos mais felizes. A felicidade é uma questão interna e não externa. A reflexão é, portanto, a chave de autoconhecimento para iniciarmos nossa transformação. Nos próximos capítulos falaremos um pouco mais sobre a obra memoriável do grande Lao Tse, que consideramos a base para uma vida feliz. Então vejam bem, o autodescobrimento que ele está colocando aqui é um exercício que a gente tem e que deve ser feito diariamente sobre as nossas atitudes. Tudo aquilo que a gente faz tem uma consequência e quando ela se dá negativamente na nossa vida, a gente tem que analisar friamente, né, se aquilo que nós fizemos foi o nosso melhor mesmo, ou se de repente nós erramos. E nós vamos descobrir que grande parte das vezes nós erramos. Se acontece algo que desagrada a gente, é porque primeiro a gente desagradou, é porque nós não tivemos o devido equilíbrio, né? Aqui ele coloca a questão da selvageria que existe dentro da gente, que é as atitudes que vêm através de instintos. Eu estava assistindo uma palestra do Haroldo Dutra, né? Está sendo questionado um pouco o posicionamento dentro da doutrina, que ele anda cobrando aí para as palestras dele, tá? Ele está utilizando o espiritismo para uma situação financeira. Isso daí está sendo questionado e o pessoal não está gostando muito não. Mas enquanto palestrante, eu sempre falo, né? Eu aproveito o melhor da pessoa. Então, enquanto palestrante, o Haroldo é show de bola. Aí eu estava assistindo uma palestra dele e ele estava falando. Há pouco tempo atrás, nosso planeta era um planeta parado, né? A gente vivenciava o primitivismo. O homem estava puxando o cabelo da mulher ainda, né? Então, nós viemos da época da caverna faz pouco tempo. Então, os nossos instintos animais, eles ainda estão muito fortes dentro de nós. Esse instinto animal, ele só vai ser combatido através do quê? Do ato reflexão. Você vai fazer primeiro, porque é um instinto. Então, você não vai ter noção daquilo que você está fazendo. É um instinto, você vai agir por instinto. Você vai primeiro nele. Só que conforme vem o resultado daquilo que você fez, você fala, opa, fiz algo de errado.
Aí esse ato, reflexão, vai fazer o quê? A transformação. Só que você vai ter que pagar pelo teu ato. Né? Então você deu uma resposta atravessada para uma pessoa, ficou ruim, ficou chato. Você vai ter que pedir desculpa para essa pessoa, você vai ter que se retratar com essa pessoa e fazer o que Jesus dizia, né? Vai e não peques mais. Aquela forma que você fez, você já viu que deu errado. Então não é para fazer mais. Então nós temos o instinto do amor próprio, o instinto da preservação, da segurança, defesa, diligência, conservação e sexo. São coisas que nós fazemos sem pensar. A gente age por instinto. Né? A gente vê uma pessoa bonita, a gente quer se envolver com essa pessoa, a gente quer namorar essa pessoa, a gente vai querer ter relação sexual com essa pessoa, tá? Mas agir por instinto. Não é o verdadeiro amor que bateu em você para você querer se envolver com a pessoa e ter o ato sexual. É pelo instinto, é pela pele, né? Que o pessoal fala, é pela química. Só que vai dar mal, vai dar resultado mal. Porque o instinto é só aquilo ali, acabou a cama, e aí, o que vem depois? Olha essa molecada como está fazendo filho, até não querer mais, sem pensar. Né? Na nossa época, a gente ainda se continha bastante, a gente tinha medo de chegar em casa e falar para a mãe que estava grávida. Hoje a molecada não tem medo. Se engravidar, engravidou. Se tiver que matar, eles matam também. Teve uma mulher que eu atendi no centro espírita uma vez, ela já tinha matado 8 crianças. Ela abortou 8 vezes. E aí você fala para a pessoa, fala, mas peraí, você engravidou dos caras, completamente diferente um do outro, e matou essas crianças? E se tiver que matar, eu mato de novo. É simples fazer isso daí. Então, o instinto daquela pessoa é extremamente forte, sem noção nenhuma de valores, né, de ética, de conduta, de moral. Não tinha nenhuma ali. Estava agindo puramente por instinto. Então, a gente encontra ainda pessoas muito arraizadas lá no primitivismo. Quando você está conversando com uma pessoa e que você se altera na conversa com ela, porque você está perdendo no argumento, você está agindo por instinto. Você está voltando lá, se tiver uma pedra na frente, você taca na pessoa. É a ação do instinto. Né? Se você tiver que se conservar, se você tiver que guardar comida na tua casa e não dar para o próximo, porque você tem medo, que nem aconteceu na pandemia. Tem que comprar água e comprar papel higiênico. Não sei de onde que tiraram isso, que era só água e papel higiênico. Você ia nos mercados, você não achava nem água para comprar e nem papel higiênico. E o que achava estava com o preço lá no alto. Era por quê? Porque as pessoas estavam comprando em excesso, porque saiu no jornal que se tinha que fazer estoque em casa de papel higiênico e água. Você não precisava comer arroz e feijão, só a água e o papel higiênico já era o suficiente. Então as pessoas que iam no mercado não achavam esses produtos. Foi cada um por si, aquela loucura, todo mundo comprando papel higiênico e água. Depois falaram que era o álcool, aí sumiu o álcool. É o instinto de conservação. Então a pessoa faz o estoque na casa dela e dane-se os outros. Se os outros vão precisar, é problema deles. É um instinto. Está errado. Né? O instinto de defesa. Muitas das vezes, para a gente se defender de alguém, a gente ataca. Né? E isso, às vezes, numa conversa. Não é atacar no sentido de chegar a vias de fato. Mas tem uns que chegam a via de fato, inclusive. Mas para a gente se defender, a gente vai alterando na conversa. Alterando, até a gente mostrar que quem é que pode mais. É instinto. Você ainda não dobrou o seu instinto. Você não está estudando você. Você não está entendendo até onde você está indo com equilíbrio e com razão. E passando dessa fase da razão e voltando ao teu instinto. Então a gente sabe se é um espírito um pouquinho mais evoluído ou não, através dessas atitudes que ele coloca para nós aqui. Você está agindo mais por instinto ou você está indo mais pelo lado sublimado? Você está se desenvolvendo? Santo Agostinho fazia o teste. Né? Quando ele percebeu que ele era um cara promíscuo. Santo Agostinho, de santo, ele não tinha nada. Era um padre muito sem vergonha. Beberrão, falava palavrão, saía com prostituta, pegava tudo que tinha pela frente de mulher, ele pegava. E depois ia para dentro da igreja e chibatada nas costas, porque, Senhor, eu pequei e tal, mas não adiantava. Até que ele entendeu que não era esse o caminho. Que ele tinha que parar, pensar o que ele tinha feito de errado e corrigir. Então, toda noite ele colocava lá, eu acertei 3 pontos, errei 5. Esses 5 que eu errei, amanhã eu vou tentar acertar. Aí, como 5 era muito, ele pegava um item desses 5 para o outro dia. No dia que ele falava assim, hoje eu não vou falar palavrão, é o dia que ele mais falava. Aí chegava no final da noite, Senhor, como é difícil, viu? Tô tentando fazer e não tá dando certo.
E para ele exercitar e começar a dar certo, até ele se tornar um santo, deu o que fazer. E não é que ele se tornou um santo porque ele começou a fazer as coisas certas. A Igreja Católica canoniza. Mas para ele se tornar um espírito superior, não foi assim, porque a Igreja canonizou e ele já se tornou um ser supremo. Ele se tornou um ser superior porque realmente ele exercitou todos os dias. Quando ele percebeu que estava indo longe demais, ele exercitou e começou a fazer o seu aprimoramento moral, né? Então, tudo aquilo que nós queremos fazer para o nosso espírito, para o nosso aprimoramento, tem que ser estudado. Sócrates já dizia, né? Se eu não me engano, era ele ou Platão: conhece-te a ti mesmo. É uma necessidade. Nós precisamos olhar no espelho e não ter que conhecer ruga, papo, bochecha, não. A gente tem que conhecer o nosso interior. Até onde eu estou caminhando certo, até onde eu preciso me transformar, o que é que está errado em mim ainda, o que as pessoas aceitam com facilidade em mim, o que as pessoas não aceitam em mim. Diz que o nosso inimigo, na verdade, ele é o nosso espelho. Ele mostra os nossos defeitos. O nosso inimigo mostra os nossos defeitos. Só que a gente prefere jogar os defeitos sempre no nosso inimigo. É arrogante o inimigo. E você? Como é que você age com o teu inimigo? O meu inimigo é invejoso. E você? Você não sente inveja? Às vezes eu pego amigos próximos meus. Eu já falei isso aqui em outro vídeo. Como eu faço esses passeios uma vez por semana, eu tento fazer um passeio. Às vezes eu pego meus amigos próximos, pessoas bem próximas de mim, que eu sei que gostam de mim, e eu gosto demais deles. Mas fica naquela coisa: um dia eu vou me aposentar também. Um dia eu quero ter uma vida como essa. Desculpa, gente, essa tosse tá me lascando. Essa história de você ficar tirando barato do outro, de algo que talvez você, no fundo, você gostaria de ter, é um pinguinho de inveja, né? Eu vejo que às vezes eu tiro foto do Mike. Aí algum amigo próximo, não que ninguém tenha que fazer, tá lá na internet, todo mundo faz, né? Mas eu vejo assim, às vezes eu tô tirando foto do Mike, alguém próximo vai lá e fica tirando foto do cachorro que a pessoa tem. E posta ali na mesma semana. Querendo ou não, a cabeça da gente funciona assim. A gente não percebe. Mas a gente vê o outro fazer, dá vontade de fazer também. E a gente acaba agindo porque o outro fez. Isso é agir por instinto. Isso você não está processando, né? Então, a gente tem que se vigiar. Porque tudo que o outro faz e dá vontade da gente fazer, acaba caindo no quadro de inveja. Significa que o teu espírito ainda está no primitivismo. Ele não se desenvolveu. Para sair desse quadro de inveja, ele tem que entrar no quadro de aspiração. Então, é algo, eu quero viajar, mas porque eu quero viajar. Não é porque a Patrícia viaja. Não é porque eu me incomodo de ver a Patrícia uma vez por semana indo para o meio do mato. Eu gostaria de estar na pele da Patrícia. Eu estou gripada, alguém quer pegar minha gripe? Não, né? Agora eu estou indo no meio do mato, ver represa, e as pessoas querem ir. Então, aí é que está a grande diferença. Quando é uma aspiração, você tem vontade de fazer, independente do que os outros falam. Eu sempre tive vontade de fazer isso, de pegar um carro e ir lá no meio do mato, ver uma represa e voltar para casa. Ninguém vai fazer isso junto comigo. Se eu arrumar um companheiro para fazer isso comigo, ele vai falar: meu, é entediante. Porque não vai ser da vontade do outro igualzinho a minha vontade. Para alguns isso é um tédio. Eu levei uma menina, uma aluna minha, para fazer um passeio desse. Ela olhou para minha cara e falou: professora, mas é só isso? Porque não é. A pessoa não tem aspiração para aquilo. Então, às vezes você olha o outro fazer, você até quer fazer, mas você não aspira por aquilo. Você não vai ficar feliz com isso. Você só vai ficar feliz na realização daquilo que você aspira, que você realmente deseja. Não adianta mais você ver um monte de gente casar e falar: eu não casei ainda, eu também preciso experimentar. Você está indo porque os outros estão casando? Não adianta. Você não vai ser feliz quando você subir lá e falar sim. Você só vai ser feliz quando você falar sim, se a pessoa que estiver com você é a pessoa que você ama. É uma pessoa que você aspirou junto esse momento. Licença. Você só vai ficar feliz de falar um sim lá pro padre, na frente do padre, quando você estiver com a pessoa que realmente você ama, independente de quantos casamentos você foi ou não foi. É um sonho seu, de subir lá e falar sim para a pessoa que você ama. Então, aspirar algo é algo que vem no teu coração.
Né? Ah, eu sou professora, eu falo para os meus alunos tanto de ser professor e tal, mas a maior parte dos meus alunos, eles aspiram a ser policiais. Porque eles viram como que funciona a polícia e eles desejam ser militar. Então não é porque eles viram o pai, a mãe, alguém próximo se tornar, porque eles querem se tornar. Eles aspiram a algo que eles viram um exemplo, gostam daquilo e querem aquilo. Grande parte da molecada podia gostar de ser professor. Tem uma professora com eles 4 horas por dia. Mas não. Isso seria o quê? Inveja. Eu gostaria de ser que nem ela. Então já não é aspiração. É inveja. Então quando a gente quer o que o outro tem, é o quê? Primitivismo nosso. Nós não alcançamos ainda a sublimação. Aí ele fala aqui da questão de você conseguir essa sublimação através da reflexão. E quando você consegue entender esse processo que a gente passa, porque é um processo, não vai acontecer da noite para o dia. Se a gente estava no primitivismo há pouco tempo, depois nós viemos para um planetinha de prova e expiação, e agora nós estamos indo para um planeta de regeneração, esses processos nós temos que acompanhar. E através do ato reflexo. Eu primeiro vou fazer. Não adianta. A gente não consegue fazer antes, né? Se planejar para fazer, a gente até tenta. Mas chega na hora do vamos ver ali, o que vai valer é o nosso primitivismo. A gente vai acabar agindo sem pensar. Mas vai ter um resultado. E esse resultado é que vai fazer a gente pensar, refletir e mudar. Então todo ato tem ação e a reação. E essa reação é a nossa colheita. A nossa colheita pode ser doce ou amarga, depende de como foi que a gente agiu. E aí que tá. Quando a gente colheita, a gente fala, agora sim, estou me sublimando, estou crescendo, estou conseguindo evoluir junto com o planeta. Há um tempo atrás eu falei aqui em vídeo, falei, eu acho que eu estou conseguindo melhorar, eu acho que eu vou conseguir garantir minha vaguinha aqui nesse planeta. Quem não conseguir a garantia aqui vai ter que ir para Quiron, que é o planeta que volta a ser primitivo, igual o planeta Terra era antigamente. Então os espíritos mais endurecidos vão para esse planeta. Os mais elevados vão continuar aqui, porque aqui vai se tornar de regeneração. Falei isso, se eu não me engano, naquele livro que a gente estava vendo, No Rumo do Mundo, de regeneração. Então eu achei que eu estava caminhando. Agora eu vi esse quadro aqui, caiu por terra. A Patrícia está nisso aqui ainda. Eu ainda estou agindo por instinto. Então, ou eu corro atrás do meu prejuízo, ou eu vou para o Quiron. E lá eu não quero ir. Então, se for para ver o amor próprio, eu ainda estou muito orgulhosa. A preservação, ou você é avarento, ou você é caridoso. Então, essa parte aqui eu passei. Eu estou na parte da caridade. Na segurança, a questão de você ter inveja do outro ou aspirar. Essa aqui eu passei. Eu estou aspirando, não tenho inveja de ninguém, graças a Deus. Na segurança, não, peraí, falei errado. Amor próprio é orgulho e humildade. Eu não sou humilde, eu sou orgulhosa ainda. Na preservação, avareza ou caridade. Eu estou na caridade, então eu já subi. Segurança, eu poderia ser invejosa ou aspirar. Eu aspiro, não tenho inveja. Na defesa, ira ou paciência. Eu estou na ira, então eu estou reprovada. Diligência, eu tenho preguiça ou eu trabalho? Eu estou na parte do trabalho. Eu podia muito bem aposentar e ficar quieta. Hoje eu vou dormir o dia inteiro. Todos os dias da minha vida agora eu só vou dormir. Mas não, eu arrumo serviço para fazer. Então eu estou no trabalho, estou indo bem. Na conservação, tem a questão da gula ou da temperança. Eu estou na gula, porque quando eu vou comer, eu como demais. Então eu estou errando. No sexo, é luxúria ou castidade? Essa eu já passei também. Eu quero uma pessoa fixa, eu quero a castidade. Eu não quero a luxúria, eu não quero hoje um, amanhã outro, tal. Eu já passei dessa fase aí. Apesar que essa encarnação eu nem quis. Eu sempre quis uma pessoa mesmo. Então eu já vim nessa encarnação com essa parte resolvida. E vocês? Eu vou até deixar aqui, para vocês olharem a tabelinha. Aí vocês dão um print nela. E por aqui vocês vão refletir. Como é que está a vida de vocês aí? O que vocês já conseguiram passar e o que não conseguiram passar. Daqui a gente consegue se melhorar um pouquinho. Olha só como esse livro é importante. Como o Gesualdo foi super feliz de fazer esse quadro, né? E esse quadro aqui,
ele pede para a gente justamente uma reflexão bem detalhada daquilo que se fala que é os 7 pecados capitais, né? Então aqui a gente vai poder reverter esses 7 pecados capitais em virtudes. E assim eu espero que, se tornando virtudes, nós sejamos mais felizes, né? Porque afinal de contas, o nome do livro é isso: felicidade, onde estará? Até agora eu estou vendo que ela está na minha mão, está dependendo só de mim. E você?